Que legal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo da nossa nova jornada, da nossa nova trilha, chamada É Possível Utilizar o ChatGPT para Pagar Menos Impostos? Seguinte, pessoal, eu já tinha me programado junto com a minha equipe, junto com o pessoal, com o Cícero, com o Matheus, para a gente compartilhar, para a gente exatamente essa palavra, compartilhar materiais, conteúdo sobre inteligência artificial. Só que a gente tinha se programado para fazer isso bem depois, porque na nossa visão se tratava de um conteúdo mais técnico, um conteúdo mais profundo, que a gente inclusive ia trabalhar depois de Business Intelligence para que você pudesse entender os fundamentos da inteligência artificial. Só que o ChatGPT veio e ele acabou com todo o nosso planejamento, porque é uma ferramenta absolutamente fácil de ser utilizada e que muitas pessoas passaram a utilizar em um período de tempo muito curto. Né? Então, o que acontece? Pelo fato de ser uma ferramenta muito fácil de ser utilizada e de estar disponível gratuitamente para qualquer pessoa utilizar e que tantas e tantas pessoas estão utilizando no seu dia a dia, eu me sinto na obrigação de compartilhar esse conteúdo com você. Porque assim, galera, como a gente conversa frequentemente, o fisco já utiliza ferramentas de inteligência artificial para fiscalizar as empresas. Isso é um problema muito grande, tanto para empresas quanto para escritórios de contabilidade. Né? Às vezes o escritório de contabilidade, ele, no intuito de ajudar o cliente vai e comete um pequeno erro, aí ele alerta o cliente, mas o empresário diz, não, é porque tem tantos fazendo assim, eu vou continuar fazendo assim. Aí o contador acaba fazendo vista grossa, aí quando pensa que não chega a multa. Esse pensa que não chega a multa, antigamente demorava muito para acontecer. Mas hoje, pelo fato de que o fisco está utilizando inteligência artificial nos seus processos de fiscalização, isso acontece cada vez mais, e as inteligências artificiais evoluem cada vez mais, é necessário que você, empresário, que você, empresária, entenda do que se trata, pelo menos para que você possa saber onde pisar. Idealmente, para que você possa utilizar isso dentro do seu negócio para melhorar a performance de alguma coisa, seja dentro dos processos fiscais, na contabilidade, seja no processo de venda, seja nos processos de atendimento ao cliente. Da mesma forma, é importante que você, contador, que você, contadora, utilize dentro do contexto do seu escritório de contabilidade. Da mesma forma, para melhorar os seus processos, para melhorar a comunicação entre você e o cliente, o ChatGPT ele faz ele faz tanta coisa, ele escreve até e-mail persuasivo. Eu quero que você escreva. Olha que ideia interessante, acabei de ter agora. Baseando-se no. Olha só que eu vou fazer um prompt agora. Assuma a personalidade de um copywriter, ou de um especialista em copywriting, e escreva uma carta para um cliente da minha empresa, do meu escritório de contabilidade, convencendo esse cliente a não cometer sonegação fiscal, porque o fisco está utilizando cada vez mais inteligência artificial. Olha que legal, daqui a pouquinho a gente testa. Mas vamos lá. O que acontece é que o ChatGPT, eu não vou falar agora não, vou seguir aqui o cronograma, porque senão eu acabo falando tudo sem seguir o cronograma, e pode ser que eu fale uma coisa na frente da outra. Mas vamos lá. O que é inteligência artificial? Pessoal, inteligência artificial é quando um software, um programa de computador, ele simula, ele aparenta ter a inteligência de um ser humano. Ele toma decisões, ele faz reflexões, ele cruza informações e tira conclusões. Por enquanto, esse conceito ele vai ficar para a gente. Depois a gente vai aprofundar cada vez mais, até porque o nosso objetivo aqui não é fazer um curso técnico em inteligência artificial, mas entender como isso funciona no nosso contexto. Se eu for falar coisas mais complexas aqui, talvez você queira sair daqui. E não é esse o meu objetivo. Então, entenda a inteligência artificial como um programa de computador que ele parece um pouco com a mente de um ser humano, né?
E aí a gente vem para a questão do ChatGPT. O que seria o ChatGPT? Eu vou até pegar essa parte aqui e jogar aqui para cima. O que é o ChatGPT? Um chat, como você provavelmente já sabe, é um programa através do qual você consegue conversar. Um chat normal é uma pessoa conversando com outra e esse programa fazendo a ponte. São duas pessoas, uma conversando com outra. Um chatbot, que ele, inclusive, esse nome, esse termo, esse programa, ele veio entrando na mídia, entrando no conhecimento das pessoas cada vez mais há alguns anos já. É um programa de computador, olha só, um chatbot é um programa de computador com respostas pré-definidas, onde quando você digita alguma pergunta, ele pesquisa na base de dados dele aquela resposta e ele já responde. O chat GPT, a palavra chat veio exatamente desse termo chat, mas o chat GPT em si, na verdade, não é um chat normal e não é um chatbot como a gente era acostumado a conhecer ou a referenciar. O chat GPT é um programa de inteligência artificial onde ele tem uma grande quantidade de conhecimentos, né? A base de dados dele está atualizada até setembro de 2021, onde ele tem basicamente todas as informações da internet até essa data. E quando você faz uma pergunta para ele, ele vai olhar, ele vai analisar com base no que ele aprendeu e similar ao processo de raciocínio de um ser humano, ele vai comparar e ele vai responder. Não é idêntico, veja que não é idêntico ao raciocínio de um ser humano. É exatamente por isso que, como não é idêntico, como nós pensamos de forma diferente, aquilo que para a gente faz sentido, para o ChatGPT talvez não faça. Da mesma forma, o contrário, aquilo que para ele talvez faça sentido, para a gente não faz. Isso porque softwares, algoritmos de inteligência artificial, eles analisam com base em probabilidade, com base em estatística. Qual a porcentagem, por exemplo? Em 2018, para ficar um pouco mais claro para você, em 2018 eu fiz um programinha de inteligência artificial utilizando a linguagem Java e eu eu submeti para esse algoritmo ler uma certa quantidade de fotos. Várias fotos do Bart Simpson e várias fotos do Homer Simpson. Então, eu pedi para ele me dizer, depois eu carregava uma foto, e eu pedi para ele me dizer, essa foto é do Bart ou é do Homer? E ele ia calcular, com base nas características daquela foto, ele ia calcular qual o grau de probabilidade de aquela foto ser do Bart ou ser do Homer. Então, veja que o nosso cérebro, o cérebro de um ser humano, não funciona dessa mesma forma, não funciona com base em probabilidade. A gente não fica calculando probabilidade o tempo todo. Então, a forma de um software de inteligência artificial funcionar é diferente de um raciocínio de um ser humano. Né? Então, o que acontece? O ChatGPT, ele é um software baseado em inteligência artificial que simula a linguagem humana. Né? Então, veja que quando você vai utilizar esse software, você não é como você utilizar o ERP da sua empresa, o software da sua empresa. Você não vai clicando. Você vai fazendo perguntas. E isso torna o ChatGPT extremamente fácil de ser utilizado. Veja que você pode simplesmente fazer uma pergunta e ele vai raciocinar o raciocínio dele, no estilo dele, ele vai raciocinar e com base nos conhecimentos que ele tem, nos dados, nas informações que ele tem, ele vai responder para você. Então, você utiliza o chat GPT com base em perguntas, igual como se você estivesse conversando com uma pessoa. Ei, chat GPT, me diga aí o que é isso. Então, na prática, é como se você estivesse conversando com uma pessoa. Eu tinha até escrito isso aqui. Então, o que acontece? Vamos lá. Dá para comparar com uma calculadora? Vamos tentar comparar com uma calculadora.
Não, assim, na prática não dá, né? Mas eu vou me arriscar a comparar com a calculadora aqui, para ficar mais fácil ainda de você entender. Então, o que que acontece? Uma calculadora, ela automatiza para você cálculos matemáticos. Então, quando você pega lá uma calculadora e faz assim, 4 vezes 4, aí ela resulta 16. Ela dá o resultado 16. Aí você vai, aí veja que para chegar ao resultado 16, ela utilizou a programação dela e para você o resultado prático é que você não teve que calcular na mão. A calculadora automatizou para você os cálculos matemáticos. Se a gente comparar o ChatGPT com a calculadora, eu posso dizer para você que o ChatGPT ele vai automatizar para você raciocínio humano. Olha que legal. Ele vai automatizar para você raciocínio. E é por isso que eu preciso compartilhar esse conteúdo com você. É por isso que você, independente da sua profissão, independente da sua ocupação, você precisa aplicar isso no seu dia a dia. Nós estamos aqui com uma nova ferramenta ao nosso dispor, uma ferramenta que, ao automatizar o nosso raciocínio, nós podemos ter um grande ganho de performance no nosso dia a dia. Veja, eu posso simplesmente repassar para o chat GPT a minha forma de tomar decisão com base em um determinado padrão e dizer ao chat GPT, olha, toda vida que eu lhe perguntar isso, você utilize como modelo essa forma de pensar e você me responda com base nisso. Eu vou falar, por exemplo, vamos dizer que eu costume fazer postagens, vamos dizer que eu costume fazer postagens seguindo um mesmo padrão. Então, eu repasso para o chat GPT qual é esse padrão, qual é o tipo, qual a tonalidade de voz que eu utilizo, qual o sentimento que eu procuro destacar nessa postagem, e de repente eu digo, agora chat GPT, com base nos seus dados, com base nas suas informações, crie 10 postagens diferentes. E ele vai fazer isso para mim automaticamente. Ele vai produzir esse conteúdo automaticamente. As possibilidades são praticamente infinitas. Ah, o mundo vai acabar agora? Não, na verdade, apesar de as possibilidades serem infinitas, o que acontece é que o chat GPT, ele ainda comete muitos erros. Veja, é uma inteligência artificial, apesar de ser muito evoluída, mas ainda está nos estágios iniciais. Então, assim como acontecia de vários anos atrás para cá, as respostas dadas, as informações geradas por softwares de inteligência artificial precisam ser analisados por pessoas. Porque pode ser que aquele software de inteligência artificial ele te responda uma coisa absolutamente incrível que vai te poupar meses de trabalho, ou pode ser que ele te responda uma coisa que é uma grande besteira e não serve para absolutamente nada. Então, é por isso que é necessário ter uma pessoa por trás que entenda daquilo. A pessoa que estiver fazendo a pergunta, ela precisa entender daquilo, porque ela precisa avaliar se aquela pergunta é uma coisa genial ou é uma besteira muito grande, né? Então, o que que acontece? Ele lê as instruções, que são chamadas de prompts. Então, quando você repassa uma instrução, você passa um prompt, né? Eita, ó, nem terminei de escrever. E com base, ele lê as instruções, que são chamadas de prompts, e com base nessas instruções, ele gera as respostas. Ótimo, que legal. Então, ele vai automatizar essas respostas que ele gera, esse processo de geração de resposta é exatamente o que a gente pode chamar, a grosso modo, nesse momento, de automatização do raciocínio, do que você teria que raciocinar e você não tem mais que raciocinar em muitas situações. Né? Ah, e eu vou perder a minha capacidade de raciocinar porque eu vou utilizar só o chat GPT de agora em diante. Não é exatamente assim.
veja que ao automatizar muitos dos processos que você teria que fazer manualmente, ele libera mais tempo para que você possa investir em outras coisas. Então, veja, eu não vou utilizar a calculadora porque eu vou ter uma queda de performance no meu processo de cálculo manual. É o mesmo raciocínio. É por isso que eu achei interessante colocar essa comparação com uma calculadora, para a gente poder começar a entender um pouco mais como funciona. Como otimizar as respostas? Isso aqui eu ia deixar para falar um pouco depois, mas eu vou falar só um pouquinho agora. Veja que como o ChatGPT, se a gente comparar o processo de raciocínio do ChatGPT com o processo de raciocínio de uma pessoa, quando você vai fazer uma pergunta para uma pessoa, você não está com a pessoa não está do seu lado. Você está andando para um lado, a pessoa está andando para o outro, de repente vocês dois se encontram e você faz uma pergunta para essa pessoa. Essa pergunta sendo aleatória, a pessoa ela vai te responder qualquer coisa, não é verdade? Da mesma forma é o ChatGPT. Se você chegar e não der um contexto, o ChatGPT vai te responder qualquer coisa. Agora, se você, pegando o mesmo exemplo de você estar andando ao lado de uma pessoa, se você chega, se você se depara com essa pessoa e você dá um contexto, ei, eu tive uma discussão com fulano de tal no trabalho e eu falei isso para essa pessoa e eu queria me desculpar. Na sua opinião, o que eu devo falar para me desculpar? O que eu devo fazer para me desculpar? Aí ela vai responder de um jeito. Aí você diz, mas o perfil dessa pessoa é assim, assim e assim, tal. É um roqueiro, ele não tem muita paciência, mas ele não gosta de guardar rancor. Aí a resposta da pessoa já muda. A resposta do ChatGPT também da mesma forma já muda. Então é por isso que eu até comentei lá no Telegram, que foi onde surgiu essa ideia de a gente começar essa trilha de pesquisar se é possível utilizar o ChatGPT para pagar menos impostos, porque, veja, não tem nada pronto. Nós iremos aprontar aqui à medida que a gente for conversando, gravando vídeos, fazendo pesquisas. Então, se você não estiver lá no nosso grupo no Telegram, como pagar menos impostos, eu aconselho fortemente que você se inscreva, que você entre. Inclusive, abaixo aqui desse vídeo eu vou compartilhar o link para você poder se inscrever no canal, porque eu vou compartilhar muita coisa por lá. Muita coisa mesmo. Basicamente, pode-se dizer que esses vídeos, eles serão fruto dos bastidores que eu compartilharei lá pelo Telegram. Então, eu convido você a entrar por lá, e desde já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos voltar aqui. Então, veja que para que você possa perguntar da melhor forma possível para o ChatGPT, o ideal é que você faça uma pergunta passo a passo, que você forneça o contexto, que você diga que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Quanto mais específico você perguntar, quanto mais específica for a sua pergunta, mais específica será a resposta do ChatGPT. Por isso que eu coloquei aqui que é importante você ter um raciocínio de algoritmo. Algoritmo, se você não sabe, é uma estrutura de computador, de um programa de computador, é uma sequência de instruções lógicas de cima para baixo. Faça isso, faça aquilo. Se não der certo, faça essa coisa. Se der certo, faça aquela outra coisa. Então, essa é a estrutura de um programa de um computador, é uma sequência lógica de instruções. Então, é importante que você seja claro e específico, é importante que você descreva o contexto em um passo a passo, e é importante que você faça a pergunta ou a instrução, é importante que você faça a pergunta ou a instrução para perguntas futuras. Veja, eu percebi que você pode, inclusive, utilizar o ChatGPT como se fosse um programa. Você pode literalmente programar o ChatGPT. Por exemplo, você pode iniciar uma conversa com ele e você pode dizer assim: ChatGPT, eu vou lhe passar o que você deve, o padrão de raciocínio que você deve utilizar para me responder. E a partir de agora, todas as perguntas que eu fizer, você vai responder utilizando esse padrão. Aí ele disse: tudo bem.
Então, na próxima vez, hoje, amanhã ou depois, ou quantas vezes for, basta você fazer a pergunta que ele vai utilizar aquele mesmo padrão de raciocínio para te responder, né? Então, ele não responde só perguntas que você faz agora, você pode passar um padrão de raciocínio para ele, para que ele possa utilizar isso para perguntas futuras ou em perguntas futuras. Veja que isso, basicamente, é como se fosse programação. Então, é como se você estivesse programando o ChatGPT. Olha que legal. Vamos explorar isso mais depois. Deixa eu verificar aqui onde é que nós estamos. Então, olha só, o ChatGPT ou outras IAs, IA que eu coloquei aqui é inteligência artificial. Em inglês, o pessoal geralmente escreve AI, que é Artificial Intelligence, né? Aqui em português a gente escreve IA, que é inteligência artificial. Então, o ChatGPT ou outras inteligências artificiais substituirão os contadores, os advogados tributaristas ou mesmo os empresários? O que acontece? Vamos lá. Se você pegar, por exemplo, uma fábrica que funciona à base de manufatura, pessoas que elas fabricam jarros à mão, elas utilizam as próprias mãos para fabricar os jarros. Imagine que essa fábrica tem 100 funcionários contratados. Aí o que acontece? De repente é criada uma máquina e o dono dessa empresa, o dono dessa fábrica, compra a máquina para fazer os jarros automaticamente. Naturalmente, aquelas pessoas que faziam o jarro à mão, elas vão perder o seu emprego e elas vão ter que procurar outras ocupações. Eu acabei de dizer para você que o ChatGPT, ele automatiza pensamento. Você passa padrões de raciocínio e ele é uma automatização de raciocínio. É como se fosse um cérebro de uma pessoa. Em muitos casos, você pensa que é uma pessoa que está falando. Então, o que acontece? Diferentemente de uma fábrica onde você trabalha com suas próprias mãos e uma máquina vem e substitui você, porque ela substituiu o processo manual, o ChatGPT e inteligências artificiais desse mesmo estilo, eles têm o padrão de substituir trabalhos intelectuais, inclusive, depois eu vou compartilhar lá no Telegram, atualmente, o custo de produção de conteúdo voltado para marketing digital reduziu exponencialmente. Isso significa dizer que muitas pessoas que produziam conteúdo já não estão produzindo mais, foram demitidas, foram substituídas, né? Então, o que acontece? Nesse momento em que nós estamos vivendo, você, advogado tributarista, você contador, você empresário até, você não está correndo o risco de ser substituído pelo ChatGPT. Por quê? Aí é o porquê. Olha que interessante. Porque o ChatGPT, como eu acabei de falar, ainda responde muita besteira. Ele ainda gera muita besteira, muita coisa que não faz sentido. Então, é necessário ter uma pessoa por trás para analisar e saber se aquilo que ele está produzindo é de valor ou não. Então, você, profissional, independente da sua área, eu falei aqui contador, advogado tributarista, empresário, porque é o que a gente está... É o nosso papo aqui, nesse contexto aqui, né? Mas isso acontece com qualquer tipo de profissional. Já está acontecendo com qualquer tipo de profissional. Então, qual é o status atual? As pessoas, na maioria dos casos, elas não estão sendo substituídas pelo ChatGPT, mas elas estão sendo substituídas por profissionais que sabem utilizar o ChatGPT. Então, o que acontece? A gente, ainda nesse contexto, ainda tem uma queda ou outra, ainda tem a possibilidade de surgir um ou outro, de aumentar o desemprego. Porque tentei falar de formas mais específicas, mas a forma é essa mesmo, de aumentar o desemprego. Por quê?
Imagine um jornal que tem 10 jornalistas. Nenhum utiliza o ChatGPT. Aí esse jornal, ele vai trocar esses 10 jornalistas que não utilizam o ChatGPT por 2 que utilizam o ChatGPT. Por quê? Porque com o ChatGPT, esses 2 terão a produtividade pelos 10. Então, nesse momento, algumas pessoas correm risco, sim, de serem substituídas, de perderem seus empregos por conta da inteligência artificial. Não que ela vai ser trocada pelo programa, mas que ela vai ser trocada por uma pessoa que sabe utilizar aquele programa. Né? E esse aumento de desemprego é porque uma pessoa que utiliza a inteligência artificial vai ter uma produtividade muito maior do que uma pessoa que não utiliza. Então, se liga aqui nesse conteúdo que nós estamos produzindo, que eu estou compartilhando com você, porque isso é muito, muito, muito importante para você, tanto hoje quanto principalmente em um futuro muito próximo. Então, vamos lá, vamos à prática. Antes de irmos à prática, eu tenho eu separei esse artigozinho aqui do Olhar Digital para você poder ver aqui. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram. Então, eu separei esse artigo aqui, que ele mostra, vamos lá, 80 profissões. Deixa eu voltar, eu queria partir logo para a tabela. ChatGPT 4 aponta 80 profissões que podem sumir com o avanço da inteligência artificial. Então, veja que foi o próprio ChatGPT quem apontou essas profissões. E veja que esse artigo ele está falando de uma forma mais agressiva do que eu estava comentando. Eu estava falando de pessoas sendo substituídas por outras pessoas que utilizam inteligência artificial. Ele aqui está falando de profissões que podem sumir. Né? Vamos conversar sobre isso depois. Esse é só o primeiro vídeo. Mas vamos lá para a nossa tabelinha. Eu vou deixar esse link lá no grupo do Telegram para você dar uma olhadinha depois. Então, olha só, profissões que serão substituídas pela IA e em quanto tempo isso poderá acontecer segundo o ChatGPT. Olha só, tradutor, a capacidade de traduzir idiomas eficiente e precisa, 0 meses, ou seja, hoje em dia não se precisa mais de tradutor. Everton, então se não precisa, por que ainda existe tradutor? Porque em algumas situações, a demora não é nem pela ferramenta em si, mas pelo processo de nós nos adaptarmos. Mas existem muitas situações, em muitas empresas, em muitos casos, em que, de fato, o processo de tradução já foi substituído automaticamente, 100% por softwares de inteligência artificial. Porque o processo de tradução já é feito automaticamente e simultaneamente enquanto a pessoa fala. Né? Tem mais novidades, eu não vou falar tudo porque senão vai ficar muito grande. Redator, a habilidade de criar conteúdo escrito de alta qualidade. Hoje não, né, já poderia ser dispensado, segundo o próprio ChatGPT aqui. Há controvérsias, né? Revisor de texto, assistente virtual. Vamos aqui, ó. Suporte técnico, pesquisador, planejador de eventos, designer gráfico, social media manager, assistente jurídico, agente de viagens, recrutador. Vamos colocar contador. Olha aqui, ó. Número 37, contador. Habilidades em contabilidade e preparação de relatórios financeiros. Há um prazo de 36 meses para que a profissão suma, segundo o ChatGPT. Mas olha só, isso aqui é um raciocínio dele. Ele não leva em consideração as dinâmicas naturais da nossa sociedade. Então, levando-se em consideração as dinâmicas naturais, o que faz mais sentido é que o contador tradicional, de fato, seja substituído pelo contador que sabe utilizar ChatGPT nos seus processos diários. E mais um motivo para você ficar aqui com a gente, para você se ligar, para você não perder nenhum dos conteúdos que eu vou compartilhar com você aqui agora. E isso é válido, claro, não somente para o contador, mas para todas as outras profissões, ou pelo menos para boa parte delas. E aqui tá uma das provas. Mas é o olhar digital, não sei o quê. Porque não dá para confiar, e dá para confiar no World Economic Forum. Olha só, o World Economic Forum,
ele publicou aqui uma lista de inúmeras profissões que poderão ser substituídas pela inteligência artificial, e contador aqui está no meio. Deixe-me ver, era naquele gráfico lá em cima, mas a profissão de contador está aqui. Eu vou fazer o seguinte, sempre aparece aqui a profissão de contador, mas vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar, eu vou baixar esse PDF e vou compartilhar tanto o link quanto o PDF também lá no grupo do Telegram, certo? Então, veja que a gente está falando de coisas sérias aqui, seríssimas. Aqui não é uma coisa que talvez possa acontecer. Não, aqui é uma coisa que vai acontecer. E você tem que estar preparado. Né? Você, veja que quando as charretes existiam e apareceram os carros, a pessoa que dirigia a charrete, ela foi substituída pelo motorista do carro. Mas para que você deixe de ser um motorista de charrete para ser um motorista de carro, você precisa adquirir novas habilidades. São essas novas habilidades, ou pelo menos algumas delas, que eu estou aqui tentando compartilhar com você. De novo, chega junto. Agora nós vamos um pouco para a prática. Então, eu quero criar com você aqui uma conta no ChatGPT. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui chat.openai.com. Veja que ele já abriu aqui. Vou pegar esse link também, vou compartilhar lá no Telegram. Então, veja que nós temos login e Sinap. Login é se você já tiver uma conta. Sinap é se você ainda não tiver uma conta e você quer criar a sua conta agora, que é o que a gente vai fazer. Então, o que acontece? Eu vou criar da forma mais fácil possível aqui para agilizar para você, para que você possa seguir o mesmo passo. Eu já estou logado aqui com a conta da Império Software aqui no site, veja o símbolozinho aqui. Então, eu vou utilizar a própria conta da Império Software para criar um login para o ChatGPT. Então, eu venho para essa opção aqui. Continue com o Google. Então, vamos lá. Olha só, escolha uma conta. Vou clicar aqui em escolha uma conta. Vou clicar na conta que apareceu, aliás. Aí aqui, Everton Patrício, ele está perguntando aqui a data de aniversário. Eu vou digitar. Show de bola, vamos lá, continuar. Ele está pedindo o telefone. O país Brasil. Mandar um código. Ele vai pedir a confirmação aqui do meu número telefônico. Olha só, vamos lá. Chegou o código de verificação. Vamos lá. Digitando o código de verificação. Ok. Chegou o código de verificação, digitei, ele está validando, que legal. Pronto, vou clicar aqui em Next, Next, Done. Beleza. Essa aqui é a página inicial do ChatGPT. Então, daqui a pouco a gente vai finalizar o vídeo, mas antes de finalizar, eu vou fazer aqui algumas poucas perguntas. Então, eu vou mandar aqui um olá. Olha só que interessante. Olá. Aí ele vai dizer aqui, olá, como posso ajudar você hoje? Aí eu vou perguntar, quem é você? Eu sou o ChatGPT, um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Fui projetado para ajudar a responder perguntas e fornecer informações sobre uma ampla variedade de tópicos. Posso ajudar com dúvidas, oferecer sugestões e participar de conversas sobre diversos assuntos. Como posso ajudar você hoje? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente já está em 34 minutos, para esse vídeo não ficar muito amplo, eu vou fazer só o seguinte. Eu vou digitar a pergunta aqui, olha só. Como minha empresa pode pagar menos impostos? Eu não vou teclar Enter ainda, eu vou só fazer uma pequena discussão com você, porque é assim que eu pretendo iniciar o nosso próximo vídeo. Mas uma contextualização é que, veja, se você... vamos enxergar o ChatGPT como sendo uma outra pessoa.
se você perguntasse para outra pessoa, como minha empresa pode pagar menos impostos? O que a outra pessoa responderia? Ela ou daria uma resposta absolutamente genérica, ou diria não sei. Por quê? Porque você não falou que tipo de empresa é a sua. Você não falou que tipo de produtos você vende. Você não falou qual é o seu regime de tributação. Você não falou as especificações necessárias. Você não deu o contexto necessário. Então, veja que quanto mais especificações você der, melhores serão as respostas. E é isso. Eu vou parar por aqui. Eu vou sugerir que você faça a sua conta, que você faça mais testes. E no próximo vídeo a gente continuar a abordar, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Parabéns pelo interesse de ter assistido até aqui. E até o próximo tópico. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.